Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica aqui no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, bem ao lado do Cristo Redentor. Aqui no Rio de Janeiro nós temos também duas outras unidades, o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser marcar uma consulta ou um exame, o telefone vai aparecer aqui na sua tela, é o 21 3034 4000, e se você quiser mais contatos, né, através do nosso site, onde a gente tem ali as especialidades e os exames que são atendidos aqui, você pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais, onde a gente coloca ali diariamente informações para que você tenha mais conteúdo sobre saúde e também o dia a dia das nossas unidades. Então eu te convido a acessar e deixar o seu like aqui, né, e se inscrever no nosso canal também. Bom, o episódio de hoje é sobre uma palavra que assusta bastante para muita gente. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo também dessa palavra, o câncer. Quantos de nós já não recebeu um diagnóstico assim, ou alguém da família, e bateu aquele desespero, né? Mas o câncer, além de trazer esse medo e esse pavor para algumas pessoas, ele também é sinônimo de luta, de superação e até de esperança, por que não? Graças aos avanços da medicina, muitos tratamentos estão evoluindo e aumentando as chances de cura e qualidade de vida para os pacientes. Mas será que a gente está dando a devida atenção para a prevenção? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Aquilo que realmente pode salvar vidas, que é a prevenção e os avanços que estão revolucionando o tratamento do câncer. E para isso, a gente vai ter conversando aqui com a gente duas pessoas muito especiais que trabalham aqui no hospital com a gente, que é o Dr. Gustavo e a doutora Tatiana. Eu vou deixar que vocês se apresentem melhor. Sejam bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou Gustavo Buscasso, sou médico oncologista clínico, trabalho aqui no Silvestre desde 2020, então vai fazer 5 anos, coordeno o serviço de oncologia aqui do hospital, então é um prazer estar aqui e participar desse Silvestre Cast. Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Tatiana Barros, eu sou oncologista clínica. Eu também estou no Hospital Silvestre desde dezembro de 2019, então estou um pouquinho antes que o Gustavo, mas estamos aí juntos nessa jornada para ajudar os nossos pacientes. E obrigada pelo convite por estar aqui no Silvestre Cast. A gente vai ter uma conversa bem interessante com vocês. Eu acredito que vai tirar muitas dúvidas aí do pessoal que nos assiste. Caso vocês queiram falar diretamente na câmera, vocês podem usar essa aqui. Eu acho que eu não tinha avisado isso para vocês, mas fiquem bem à vontade, tá bom? Bom, doutor Gustavo, vou começar por você. A gente sabe que o risco de câncer, ele aumenta com o envelhecimento, né? Agora, por que os idosos, eles estão mais vulneráveis a desenvolver essa doença? Bom, a idade é um principal fator de risco, né, para o desenvolvimento do câncer. Isso está relacionado, obviamente, com o envelhecimento das células, né? Nosso corpo, conforme a gente vai envelhecendo, ele perde alguns mecanismos de defesa e de controle. Essas células, com a idade, elas vão perdendo a capacidade de corrigir certos erros e vão acumulando esses erros. Então, o câncer nada mais é do que uma célula que, em algum momento da nossa vida, ela não consegue reparar esses defeitos ou acumula esses erros genéticos e acaba desenvolvendo um comportamento que não é o habitual dela. Então a idade acaba sendo um ponto importante no desenvolvimento do câncer, porque a gente acaba tendo um risco maior de acumular esses erros. E claro que os mecanismos de defesa e de reparo pela idade, pelo envelhecimento natural das células, acabam tendo dificuldade de contornar isso. Então naturalmente a gente vai ter, com o envelhecimento da população, um risco aumentado na maior parte dos tumores e dos cânceres que a gente vê na nossa prática, né? Eu acho que o grande problema é que a danada da célula errada, ela se multiplica dentro da gente, né? É aí que faz toda essa confusão cancerígena, digamos assim, né? Verdade. Mas a gente sabe que a oncologia tem evoluído nos últimos anos, né, em termos de tratamentos mais personalizados para diferentes tipos de câncer. Então, como é que isso tem acontecido, doutora Tatiana? Que tratamentos novos são esses? O que a gente pode trazer de novidade para as pessoas? Bem, com o conhecimento, né, do nosso DNA, né, o mapeamento do DNA, a gente tem conhecido muito sobre essas mutações genéticas. E ao conhecer sobre as mutações genéticas, né, que esses erros
do crescimento dessas células, tem se desenvolvido várias técnicas de tratamentos mais inovadores. Por exemplo, hoje um grande foco, né, da terapia oncológica é a terapia-alvo, onde consegue se identificar através de testes genéticos alguns erros de proteínas ou de mecanismos de reparo, e a partir desse conhecimento é desenvolvido drogas que são altamente eficazes com baixa toxicidade, porque quando a gente pensa em tratamento oncológico, a gente lembra daquela quimioterapia, que muitas vezes debilita. Então, a terapia-alvo, além de ser algo extremamente focada naquele erro, ela também diminui essas toxicidades, dando ao paciente mais qualidade de vida e também melhorando, né, em termos de sobrevida. Além da terapia-alvo, algo que revolucionou a oncologia foi também a descoberta da imunoterapia. Formas de manipulação da própria imunidade do paciente, fazendo com que essa imunidade própria combata as células do câncer. E antes, tumores como melanoma, câncer de pulmão, doenças extremamente difíceis de tratar, hoje nós temos terapias muito personalizadas e guiadas, além de melhorando esses desfechos, dando ao paciente uma sobrevida com qualidade de vida. Agora, uma dúvida que eu tenho particularmente, né? Porque quando a gente fala de quimioterapia e radioterapia, que são, né, os mais conhecidos, os tratamentos mais antigos, tinha esse problema da queda de cabelo e tudo mais, e várias outras coisas que eu nem sei direito o que, né? Nessas outras duas, né, que você mencionou, imunoterapia e terapia-alvo, isso também acontece ou bem menos frequente? Bem menos frequente. Na verdade, imunoterapia, ela não cai cabelo, não tem um efeito colateral imediato, porque o efeito da medicação não é diretamente nas células, tanto boas quanto ruins, né? Uhum. Então, o efeito da imunoterapia é realmente em cima das alterações tumorais, e isso diminui muito esses efeitos colaterais mais estigmatizantes, né, do câncer. A terapia-alvo também, é claro que não são medicações livres de toxicidades, né? A gente está realmente fazendo um tratamento com melhor toxicidade, mas não é zero. A imunoterapia tem alguns efeitos colaterais, e a terapia-alvo também, mas muito longe do que a gente vê com a quimioterapia. A gente ainda usa muito a quimioterapia no tratamento oncológico, né? Não quer dizer que a gente abandonou a quimioterapia, mas cada vez a gente tem substituído por terapias mais personalizadas, onde o câncer, o paciente não é um câncer, né? Assim, o paciente é aquele paciente que tem aquela mutação de EGFR e eu vou usar uma medicação anti-EGFR. Então, eu não vou tratar todos os cânceres de pulmão de forma igual, ou todo câncer de mama de forma igual. A gente identifica qual será o melhor tratamento para aquele paciente, para aquele indivíduo. E com isso, realmente, as toxicidades têm reduzido. E melhor ainda, os desfechos, a sobrevida desses pacientes tem aumentado, e desfechos, às vezes, assim, até cura, que antes a gente nunca ouviu falar em relação a alguns tumores, né? Que bom, né? São notícias realmente de esperança, né? Ou seja, câncer não é mais sinônimo de final de vida, né? Que era o que geralmente se imaginava logo no início, né? Quando recebe um diagnóstico desse. Doutor Gustavo, quais são os tipos de cânceres mais comuns e que fatores de risco podem contribuir para o surgimento dessa doença? Vamos separar um pouquinho, né, sobre o mundo, né, e o Brasil, né? Acho que vale a pena a gente ter uma perspectiva um pouquinho diferente. Se a gente olhar para o mundo de uma maneira geral, o principal tumor mais comum é o câncer de pulmão. Ainda é uma doença realmente que está muito prevalente. Na sequência, a gente vê câncer de mama, câncer de intestino, câncer de próstata, são doenças que são realmente muito incidentes. Quando a gente olha para o Brasil, especificamente a nossa incidência, a nossa epidemiologia do Brasil, a gente já não vê o câncer de pulmão como a primeira doença, né? O mais comum aqui é o câncer de mama, cometendo principalmente as mulheres, mas também acomete homens.
Na sequência, tem o câncer de próstata, que é o principal tumor entre os homens. Depois a gente tem o câncer de intestino. E depois a gente vê o câncer de pulmão. Isso é interessante porque o Brasil ele é uma referência e sempre foi um país em que empenhou muito, né, em termos de política anti-tabaco, né? Então, por isso a gente vê essa mudança, né? Enquanto, de uma maneira geral, no mundo como um todo, a gente vê o câncer de pulmão como um tumor ainda muito prevalente, no Brasil a gente já vê ele perdendo digamos, esse destaque, né, muito por conta de uma política anti-tabaco que a gente tem aqui muito forte. E é um fator de risco muito importante, né? Então, falando sobre fator de risco, a gente falou sobre a idade, né? É importante também a gente lembrar aqui que fator de risco não quer dizer que você vai ter, né? Ah, se eu fumo, eu vou ter câncer de pulmão, se eu envelhecer, eu vou ter algum câncer, né? Fator de risco aumenta o risco, mas não necessariamente você vai desenvolver uma doença como essa. É claro que se você tem uma série de fatores de risco, você vai aumentar muito a chance de desenvolver determinada doença. Então, além da idade, do tabagismo, né, o consumo, né, de bebidas alcoólicas, hábitos de vida, né? Então, pacientes que são obesos, sedentários, com alimentação baseada em produtos industrializados, né? Pobre em frutas, legumes. Então, assim, são fatores que são modificáveis. Então, é importante também a gente lembrar aqui que tem o papel de cada um, né? Que tem alguns fatores que você pode mudar, que faz parte da sua vida, do seu... Você tem controle, né? Que você tem controle, você pode mudar. Ah, se eu tinha hábitos ruins, eu posso mudar, porque isso pode diminuir meu risco de desenvolver doenças no futuro. Então, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, não fumar, não beber, né? A exposição ao sol, que a gente hoje em dia cada vez mais tem um cuidado, que antigamente a gente não tinha essa preocupação, então hoje a gente já usa, né, roupas com UV, de proteção UV, então uma série de cuidados no dia a dia reduz muito o risco de determinadas doenças, alguns tumores, né? E existem alguns fatores que a gente não consegue às vezes modificar, que é, de certa forma, uma herança genética, por exemplo, né? E é importante a gente separar um pouquinho, porque muito se fala, o câncer é genético. Sim, ele é um defeito genético, né? Uma mudança na célula. Mas ele pode ser adquirido ao longo da vida por exposição a esses fatores, que é o mais comum, né? E pode ser um erro genético que você herdou, que a gente chama que é aquilo hereditário. Isso é a minoria, né? Então, a minoria dos casos dos tumores ou dos cânceres estão relacionados a uma herança genética familiar, que a gente chama hereditário, né? Então você herdou um gene alterado do seu pai ou da sua mãe e você vai ter um risco aumentado de determinadas doenças. Vou citar um exemplo aqui, o gene do BRCA, que ficou famoso na mídia por conta daquele caso da atriz Angelina Jolie. Então isso é a raridade, não é o mais comum. Mas quando você tem uma mutação como essa na família, aumenta muito o risco, por exemplo, de câncer de mama e de ovário. Então acho que esses são os principais fatores de risco. Dentre aqueles que são importantes a gente falar novamente aqui, são os fatores modificáveis. A gente pode realmente ter um papel fundamental na mudança e reduzir o risco desses tumores. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Sem né? dúvida. Porque eu acho que pode acontecer da pessoa até ter a herança genética, mas se ela tiver hábitos saudáveis, ela não vai alimentar essas células, Vai digamos reduzir assim. ainda o Vai risco. reduzir a probabilidade desse câncer realmente se desenvolver, né? Sem dúvida. Então vamos fazer a nossa parte. O recado está dado. Bom, doutora Tatiana, para quem tem um histórico familiar de câncer, que exames ou ações preventivas são mais recomendadas para reduzir os riscos? Bem, Gustavo já comentou, né, sobre essa questão dos riscos modificáveis, né? Então, mudanças de estilo de vida é um dos fatores aí, é uma das frentes para a gente reduzir o risco, mesmo, como você falou, mesmo tendo ali uma herança, eu posso reduzir o meu risco, eu posso fazer minha parte, já que eu tenho uma outra parte correndo contra, né? Então, a mudança do estilo de vida, lembrando só falar da obesidade, né? A obesidade, ela está relacionada a quase 30% dos tumores hoje, principalmente câncer de mama na mulher na pós-menopausa. Então, aquela ideia de gordinho saudável, a gente sabe que isso não é a realidade, tá? Então, a obesidade é algo que a gente precisa combater de forma de frente mesmo.
tá? Principalmente quando a gente está falando de câncer. E a questão dos hábitos saudáveis alimentares, né? Os ultraprocessados, os embutidos, a carne vermelha. A gente fala muito do cigarro, mas a gente precisa falar do álcool, né? O álcool realmente é um grande fator de risco para câncer em geral. Então, né, toda essa questão de estilos de vida. Mas a gente pode também ter um rastreamento, né, exames de rastreamento de forma personalizada. E como seria isso, né? A gente sabe que as mutações genéticas herdadas, né? A gente pode hoje, de uma forma até mais acessível, fazer um teste genético através de saliva ou sangue, onde a gente busca ali alguns genes mais comuns que podem levar ao câncer ao longo da vida. Esse teste genético normalmente é feito através de um aconselhamento por um geneticista ou um oncogeneticista. Ele ali em uma consulta vai avaliar quantas pessoas na sua família teve câncer, com que idade, qual a doença mais prevalente e qual o grau de parentesco, e através da avaliação dessas pontos, né, familiares, levar ou não à indicação de um teste genético. E quando a gente faz o teste genético e é identificado uma mutação hereditária, aí a gente pode mudar aquele acompanhamento, aquele rastreamento que é normalmente preconizado. Por exemplo, a gente sabe que a mamografia hoje as mulheres devem fazer a partir dos 40 anos de forma anual. Mas naquela mulher que foi identificado um gene tipo BRCA, que aumenta em 60%, às vezes até 80% de chance de câncer de mama ao longo da vida, ela vai precisar fazer um acompanhamento de forma diferenciada. Às vezes mais cedo do que os 40 anos, às vezes acompanhado de ressonância junto com a mamografia. A ressonância das mamas, a gente consegue visualizar de forma melhor a mama mais jovem. Um acompanhamento mais de perto com o ginecologista, porque uma mutação de BRCA aumenta o risco de câncer de ovário também, às vezes chegando até 50%. Então, esse acompanhamento dessa mulher, ela vai precisar ser de forma diferenciada. Ou colonoscopia, para diminuição do risco de câncer de cólon, né, de intestino. Hoje a gente orienta a fazer a partir dos 45 anos, a cada 5 anos. Mas caso tenha um risco aumentado familiar, a gente já indica essa colonoscopia antes dos 45 anos, normalmente 10 anos antes do caso mais jovem daquela família, ou com mais de 45 anos, né? E às vezes esse intervalo de 5 anos a gente pode modificar para cada 2 ou 3 anos fazer a colonoscopia. Lembrando também do câncer de próstata, que também existe um risco familiar. Quanto mais homens naquela família com câncer de próstata, aumenta o risco para aquele homem. Então, a gente costuma orientar a fazer o acompanhamento, né, de PSA e o toque retal antes dos 50 anos, que hoje é o preconizado. Então, a partir dos 45 anos, um homem que tem na sua família um pai, um avô, mais de um familiar com histórico de câncer de próstata, já tem ali uma orientação de começar esse rastreamento mais jovem, né? Histórico de câncer de pele, principalmente o melanoma, naquela família, a gente também orienta a fazer um exame dermatológico uma vez por ano, dermatoscopia, olhando pintinha por pintinha e ali anotando quais são as lesões na pele que têm um maior risco de desenvolver ou de ser já alguma lesão maligna, né? E com isso a gente aumenta, mesmo paciente tendo um fator de risco familiar, diminui a chance de uma doença, ou até mesmo que faça um diagnóstico numa fase mais precoce, aumentando as chances de cura.
E lembrando que em alguns casos também, por exemplo, no caso de paciente com mutação de BRCA, a gente pode indicar abordagens cirúrgicas redutoras de risco, que são as cirurgias preventivas, a retirada das mamas, né? O Gustavo falou, né, do caso da Angelina Jolie, que ela descobriu, tem mutação de BRCA, logo ela teve, né, a indicação de fazer a mastectomia. Eu lembro que na época virou uma discussão, né, na mídia, nossa, que atitude mais assim radical, mas hoje a gente já indica sim fazer a mastectomia bilateral, que é a retirada das mamas, e também a retirada dos ovários, que eles chamam oforectomia, para diminuir o risco de câncer de ovário. Então, quando a gente conhece aquele, né, o risco daquela família ou daquela pessoa, a gente consegue sim reduzir o risco, mesmo sabendo que ali existe alguma mutação genética, né? Nossa, é bastante informação, hein? Pessoal, assistam, volta, assiste de novo para você fixar bem, viu? Muitos idosos, doutor Gustavo, eles têm outras condições de saúde além do câncer, né? Outras comorbidades, algumas até que levaram ao câncer, Sim. inclusive, né? Agora, como que essas comorbidades podem impactar as decisões sobre o tratamento oncológico, né? Não sei, para uma pessoa magra vai ser de um jeito, para uma pessoa obesa vai ser de outro, para quem tem um histórico assim, assado, vai ter diferenciação? Sem dúvida, né? Então, hoje a gente enfrenta cada vez mais esse desafio, que é uma população, a gente vê a nossa expectativa de vida, na média da população brasileira, está passando os 75 anos, então a gente a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, pacientes com 70, 80, 90 anos, e que chegam muito bem, mas com diagnóstico, às vezes, de um câncer, né? Então a gente vai ter que olhar para essa população de maneira diferente, não tem jeito, muitas delas já vêm com outras comorbidades, então é uma população mais frágil, não só pela idade, e acaba sendo mais frágil pelas comorbidades, mas isso não quer dizer que não sejam passíveis de uma discussão, de um tratamento, muitas vezes um tratamento curativo, e a pessoa quer se manter ativa, quer seguir a vida dela, com os seus 90 anos, que seja, os seus 80, né? Então isso é muito comum, mas a gente tem que olhar com um olhar diferente. Hoje existe, né, já uma subespecialidade da oncologia, que é a oncogeriatria, então a gente já olha para essa população de maneira diferente, existem, claro, uma proximidade com a equipe da geriatria, você tem ferramentas para avaliar a funcionalidade desse idoso, você entender se é um idoso mais frágil, um idoso, digamos assim, fit, né? Um idoso que está em boas condições. É engraçado, desculpa ele interromper. Eu lembrei de algum comentário que alguém fez em algum lugar falando assim, poxa, antigamente o velhinho, o que ele fazia? Ficava sentadinho, jogando um dominó, lendo um jornal, uma vida tranquila. Aí agora vem essa onda aí de velhinho fit, em academia, todo mundo todo sarado. São todos preocupados, conectados, né? Estão ali na rede social. Então, assim, a gente tem que olhar diferente, porque eles têm uma expectativa já bem mais longa do que a gente pode imaginar. Tem ferramentas para você avaliar isso, ferramentas para você avaliar como ele pode vir a se comportar diante de uma quimioterapia, de uma terapia diferenciada, mas de certa forma um pouco que a Tatiana falou, os medicamentos, as terapias como estão menos tóxicas, mais personalizadas, isso também facilita um pouco a nossa vida, porque às vezes a gente tem uma situação de uma decisão de um tratamento, mas a gente sabe, esse tratamento aqui é mais tranquilo, dá para fazer, não dá, né? E claro, risco cirúrgico, né? Porque a gente fala aqui de oncologia, de câncer, muitos pacientes vão passar por cirurgias, né? Então acaba já sendo um bom teste para esse idoso, né? Se ele vai conseguir operar a mama, vai operar o pulmão, vai operar o intestino, vai operar a próstata, e a gente já vai ter uma ideia de como ele vai se sair diante de uma cirurgia. Mas é uma subespecialidade, a gente tem que olhar com um carinho especial e dar atenção. A idade não pode ser um definidor só, porque às vezes você pega um idoso de 85 anos que está muito melhor do que um senhor de 60 anos, né? Interessante que aqui no Silvestre a gente tem uma população muito grande de idosos, né? Verdade. E a gente, assim, na minha prática aqui nesses 5 anos, assim, é muito comum
pacientes acima de 90 anos. Os idosos 80 a mais, né? Aqui a gente 80 a mais é a nossa é o nosso básico. Então assim, chegou para mim outro dia uma senhora de 92 anos com câncer de mama, doença inicial. Eu propus, por que não? Vamos fazer o tratamento curativo, que é uma cirurgia. Conversei com a doutora Marta, ela, pois não, vamos lá. E ela tá ótima, né? Então, é uma idosa de 92 anos, que a gente chama de idoso fit, não é fitness, é um fit de saudável, né? Então, aí, é uma idosa fit que recebeu o tratamento padrão. Tempos atrás, a gente usava simplesmente a idade, tantos que vários estudos, né, a gente tem, eles não usam a população idosa, e a gente, às vezes, tem alguns tratamentos que a gente não sabe como que o idoso vai se comportar, porque não foi testado na população idosa. Isso tem melhorado, né, tem avançado bastante. Então, assim, a gente não usa mais só a idade como um fator para fazer ou não tratamento, né? Até porque não importa a doença, né? A prevenção através de hábitos saudáveis, de um estilo de vida adequado, sempre vai ser o fator preponderante para evitar qualquer doença, né? E até chegar numa doença com uma saúde mais preservada, porque teve todo um preparo, né, de vida saudável para talvez enfrentar, né, nesse momento uma doença que pode debilitar. Mas aquela pessoa, tanto jovem ou idoso, chegar, né, nessa fase, né, de doença ainda com bastante saúde. Até sobre prevenção, né, a Tatiana enumerou aqui alguns exames importantes de prevenção. Se a gente for pegar as recomendações, esses exames vão até uma certa idade. Após aquela certa idade, 70, né, 75 anos, não quer dizer que você tem que parar de fazer esses exames. A partir daquela idade, você vai avaliar aquele idoso. Se você julga que ele é um idoso que tem uma expectativa de vida que vai superar 80, 90 anos, às vezes vale a pena continuar fazendo os exames. Porque você quer detectar precocemente. Né? Não é para parar completamente, apesar de ter uma data limite na maior parte dessas recomendações. Né? É interessante, né? Que a expectativa de vida aumentando, a gente continua também cuidando para que essa pessoa viva melhor e com mais qualidade, né? Deixa eu ver aqui. Dr. Gustavo, que avanços médicos têm ajudado a tornar as terapias mais seguras e eficazes para essa população em específico? Eu acho que é um pouco do que a Tatiana falou, né? Além da gente, obviamente, ter ferramentas para ter essa ideia de qual que é a saúde real desse idoso, né? Ferramentas geriátricas, a gente vai buscar as terapias mais modernas, de certa forma as terapias personalizadas, as terapias com menos toxicidade. Então, a gente, claro, acaba em alguns momentos tendo que fazer alguma mudança no padrão para uma alternativa mais amigável, aceitável para aquele idoso, mas muitas das vezes a gente vai seguir com um tratamento padrão baseado ali no que é o melhor para aquela população. Tá certo. Doutora Tatiana, quais são os sinais de alerta que qualquer pessoa deve observar no próprio corpo que pode indicar a necessidade de investigar melhor se tem a presença do tumor ali, né? A mulher, toque, aquela coisa toda, mas o que mais a gente pode perceber? Tem bastante sintomas para a gente ficar atento, né? É só interessante comentar que esses sintomas, eles não são específicos do câncer. Então, a maioria dos sintomas, eles podem estar relacionados com alterações benignas. E não ficar atento, só esperando o teu sintoma para fazer os exames de rastreamento. Alguns sintomas também já estão relacionados a uma doença mais avançada. Mas caso, né, apareça ali aqueles sintomas, a gente ficar atento e procurar. Começando pela pele, a gente tem, né, essas alterações de manchas ou pintas, e a gente tem um acrônimo de ABCDE, né, que A é de assimetria, então aquela pinta que ela não é redondinha, ela é assimétrica. B de bordas irregulares, então aquela lesão que tem uma borda mais especulada. C de cor, então dentro da mesma pinta ter cores diferentes, né? O D de diâmetro, quer dizer, o tamanho daquela lesão maior que 6 milímetros.
E o E de evolução, quer dizer, aquela lesão que está aumentando, que está mudando a borda, que está crescendo. Então, se você tiver alguma lesão na pele que tenha esses sintomas, né, esses sinais, é sim uma indicação de procurar o dermatologista. Ainda na pele, aquela lesão na pele que não cicatriza, pelo menos aí acima de 2 semanas, em regiões de alta exposição solar. Por exemplo, asa do nariz, orelha, região de lábio, né? Então, é um ponto de alerta para uma lesão, um câncer de pele. Outra alteração que a gente pode ficar de olho é em dor. Nem todo câncer dói, mas é claro que aquela dor persistente, intensa e que tem uma evolução de pior a cada dia, a gente precisa procurar né, um atendimento. Uma dor óssea pode estar relacionada a metástase no osso, é uma dor abdominal, com alguma condição abdominal, né? Alteração de caroço ou nodulações no corpo, né? Você falou da mama, então a mama às vezes é um lugar onde a gente consegue palpar com mais facilidade, mas não só a mama, né? Aparecimento de nódulos no pescoço, na região da tireoide, ou abaulamentos no abdômen, né? Na parede do abdômen, da barriga, ou qualquer outro lugar que apareça uma nodulação que não está reduzindo de tamanho, ou pelo contrário, está crescendo, né? Alterações de hábitos intestinais, isso é importante a gente comentar sobre pacientes que têm hábitos regulares, né? Tem evacuações normais todos os dias e começa a ter uma alteração de ter ou constipação, que é prisão de ventre, ou diarreia, quer dizer, não é o padrão, isso chama a atenção. Ou fezes que a gente chama em fita, né? Pode ser ali um sinal, um sintoma para câncer de intestino. Sangramento nas fezes é um grande sintoma, né, para câncer de intestino. Então, se tiver algum sangramento nas fezes, independente do período, do momento, precisa procurar um atendimento médico. Alteração urinária, dor para urinar, dificuldade, né, ou um jato fraco, como no câncer de próstata, pode levar, né, um jato urinário mais fraco, ou até sangramento na urina. Pode estar relacionado a câncer de bexiga, câncer de rim, mas é incomum também no câncer de próstata. Sangramento vaginal na mulher, principalmente na pós-menopausa. A mulher parou de menstruar e continua com algum sangramento ou um sangramento irregular, pode estar relacionado ao câncer de endométrio ou câncer colo de útero, né? Tosse seca, ou tosse persistente, que está evoluindo com pior ao longo do tempo, ou rouquidão, né? Aquela pessoa que começa a ter falha na voz, pode ser um sinal de alerta para câncer de cabeça e pescoço, né? De laringe, corda vocal e tireoide. E alterações neurológicas, que seria o quê? Dor de cabeça, tonteira, visão turva, né? Aquela visão dupla, né? Que a gente chama de diplopia, pode estar relacionada com algum tumor cerebral, né? Eu acho que mencionei, assim, não dá para mencionar todos, Quase mas o corpo inteiro você citou, né? Quando você começou a falar das pintas, eu falei, eu sou a pessoa mais Tenho cheia que olhar de as pinta minhas que existe pintas. que eu conheço. Mas as minhas não estão assim, graças a Deus. Mas realmente, você fez um check-up aí geral. Eu não sei se a gente já abordou aqui todos os tratamentos, né? A gente falou um pouco de quimioterapia, radioterapia. A radioterapia a gente Não falou tanto, pouco, né? a gente Falou só pouco. comentou. Então, eu acho que podia falar um pouquinho sobre esses dois. Você citou os outros, deixa eu ver, terapia-alvo, né? Que você falou primeiro, e imunoterapia. Além de quimioterapia e radioterapia, que a gente pode falar um pouco sobre isso, que outras abordagens alternativas ou complementares têm mostrado resultados positivos, né? Não sei se além dessas duas que a doutora Tatiana já falou no início, se existem algumas outras, ou se a gente pode abordar um pouquinho, então, quimioterapia e radioterapia. Bom, os tratamentos, assim, é importante, a gente está falando aqui de tumores sólidos, né? Então, o principal é a cirurgia, a gente não pode deixar de comentar, né?
Então, boa parte desses tumores vão passar por cirurgia, é o principal tratamento, continua sendo o principal tratamento, e o tratamento que, na maior parte das vezes, é o que permite a cura. E muitas das vezes a gente vai associar outros tratamentos, né? Então, a quimioterapia, que é o mais antigo, talvez mais convencional, que a gente fala de drogas citotóxicas. São drogas que vão agir nas células, provocando um dano naquele DNA da célula e dificultando que aquela célula venha a se replicar. O problema da quimioterapia é que ela acaba não tendo um alvo específico e vai atacar não só a célula tumoral, principalmente a célula tumoral, porque é uma célula que está se replicando mais rápido, então acaba sofrendo mais com essas drogas citotóxicas, mas acaba também atuando nas células normais, aí está o problema, que são os efeitos colaterais, queda de cabelo, né, o enjoo, o mal-estar, alterações das células do sangue e tudo mais. Isso vai ter um campo amplo de efeitos laterais a depender da droga, né? Na maior parte das vezes as quimioterapias são venosas, né? A maior parte delas são feitas via venosa, mas existe também por via oral. Precisam ser com a quimioterapia. E a quimioterapia é um item muito usado, faz parte ainda, melhor até que outras terapias em alguns cenários, a gente utiliza bastante, a gente não pode abrir mão dessas terapias, apesar de todos os efeitos colaterais que a gente acaba tendo que enfrentar. Quando a gente fala de radioterapia, aí já é um pouco diferente. A radioterapia é um aparelho, né? Parecido, vamos dizer assim, vamos colocar aqui uma tomografia, digamos assim. O paciente fica deitado numa maca e ali esse aparelho ele vai mandar uma radiação, né, ionizante, que a gente chama. Então ele manda um feixe de radiação para um local específico, então um tratamento mais para uma região específica ou localizado, né? E aquela radiação vai provocar um dano novamente naquela célula que você tem como alvo e, consequentemente, reduzir aquele tumor de alguma forma. Então, é um tratamento que, em geral, tem algumas sessões, né, que é diário, com algumas pausas e por um período bem definido, né? Diferente da quimioterapia, que são ciclos, né, que vão se repetir a cada 2, 3 semanas, eventualmente semanalmente. Então, é um tratamento diferente de forma de mecanismo de ação e de aplicação, né? Esses são os mais convencionais, já são mais antigos, né? Mas de certa forma também avançaram, né? A gente tem medicações mais modernas em termos de quimioterapia, tem aparelhos mais modernos em termos de radioterapia, então de certa forma também melhorou um pouco, ainda com alguns efeitos laterais, mas muito melhor do que antigamente. A radioterapia hoje ela avançou bastante. Às vezes a gente fala muito, né, das terapias sistêmicas, aquela que a gente faz de forma às vezes venosa, oral, mas a radioterapia, que é um tratamento local, ele melhorou bastante. Antigamente você desenhava um quadrado e tudo que recebia, toda a radiação daquele quadrado recebia a mesma dose com a mesma intensidade, e com isso a gente tinha muita toxicidade. Hoje a gente avançou tanto com a radioterapia que hoje até com um movimento que seja respiratório ou do coração, ao respirar o aparelho não emite aquele feixe. Quando o paciente volta e a lesão volta para aquele campo, né, de tratamento, o feixe é enviado novamente, e a gente chama isso de estereotaxia. Então hoje a gente consegue dar doses às vezes muito mais altas, muito focada, e só que mais precisa, né? precisa, e o que é mais interessante é reduzindo a dose de radiação em tecidos normais. Às vezes uma lesão próxima do coração, às vezes uma lesão próxima de uma região complexa. Hoje a gente consegue reduzir muito, às vezes até zerar a dose de radiação, usando nessas técnicas mais modernas de radioterapia, né? Então, assim, isso é mais um aliado nesse arsenal, né, de terapias para melhorar os desfechos do paciente, né? E falando um pouco de cirurgia, até a gente fala muito sobre cirurgia minimamente invasiva, onde a gente faz cirurgias, às vezes até mais complexas, mas de uma forma com uma lesão ou uma abertura menor. Hoje a gente tem a cirurgia por robótica, que é um grande avanço na área da cirurgia, onde praticamente o cirurgião ele maneja ali um robô, e a pinça desse robô é que faz todo o trabalho, né? Aumentando o quê? Aumentando a segurança da cirurgia, diminuindo o tempo de internação, às vezes diminui sangramentos e complicações cirúrgicas, né? Então, a cirurgia também avançou bastante, né?
Eu não tô lembrada aqui se a gente falou de um outro tratamento chamado hormonioterapia. Vocês chegaram a falar desse tratamento Não, Não. não. específico? Não. É uma forma de terapia-alvo também, antiga, Ah, né? tá. Contempla aí uma terapia oncológica. Isso é muito comum no câncer de mama, porque o câncer de mama tem um subtipo específico que tem ali a relação com o hormônio do estrogênio, né? E a gente consegue fazer, porque a hormonioterapia nada mais que um bloqueio hormonal, na verdade, né? Você tenta ali impedir esse estímulo do estrogênio com medicações, na grande maioria são medicações orais, e que os efeitos são muito relacionados a essa modulação da exposição ao estrogênio. Então, é um tratamento muito usado, muito eficaz, principalmente em câncer de mama, e que, de certa forma, tem um perfil de efeito lateral também um pouco mais amigável quando a gente fala de quimioterapia, né? Eu me lembrei desse tratamento porque a gente já gravou um podcast aqui com um paciente, o Ricardo Lucena, Sim. e ele fez hormonioterapia associado com outro tratamento, se eu não me engano. Isso. E aí ele fala, a esposa falou uma vez assim, não, ele já estava até careca, já está até nascendo cabelo. Aí ele falou, eu acho que é por causa desse tratamento que eu fiz, eu não sei não. Até cabelo nasceu. Mas ele mudou o estilo de vida, emagreceu ali muitos quilos, acho que mais de 30 quilos ele emagreceu. Então, assim, quando compara, né, o exame dele ali, foi de próstata, o câncer dele, então, assim, estava todo cheio de metástases espalhado no corpo inteiro, e quando vê o resultado depois, praticamente sumiu. Então, assim, ele fala que é o milagre que ele passou, mas assim, e ele diz que ele precisou passar pelo câncer para ele mudar a Entender. qualidade de vida dele, para entender que, opa, se continuar do jeito que eu tô, minha mulher vai ficar viúva, então vamos mudar essa história, né? Muitos pacientes acabam, né, mudando muito o estilo de vida e até a forma como vê a vida, né? Sim. Quais são, né, o novo foco, né? Uhum. Então, com isso, o câncer acaba trazendo algumas mudanças para melhor, né? Às vezes, histórias assim como o do Ricardo fazem a gente entender, opa, eu não preciso chegar lá, né, ter o câncer para mudar, né, a minha trajetória, né? Então, acho que é interessante a gente comentar que a mudança ela precisa vir ontem, né? Não é depois de uma doença como essa. Até porque no caso do Ricardo e vários outros casos, essa mudança no estilo de vida resolveu. Sim. Mas talvez não seja para todos, né? Sim. Dependendo do estágio que está a doença, não vai conseguir ter o mesmo resultado. E só prevenindo de forma primária, né, que a gente vai conseguir não ter a doença para não chegar no estágio assim mais avançado. É verdade. Bom, agora vamos falar um pouquinho de acompanhamento psicológico. Será que ele deve ser feito para ajudar pacientes oncológicos a enfrentarem tanto o tratamento como a manter a esperança durante a jornada, né? Como aconteceu no caso do Ricardo, que a gente citou aqui. Então, assim, o câncer, ele não precisa só trazer aquele medo, né? Sim. Ele também pode ressignificar a vida da pessoa. O tratamento psicológico pode ajudar nesse momento? Sim, com certeza, né? Hoje a gente fala muito da medicina personalizada, mas a gente também precisa lembrar da medicina humana, né? Colocar ali o paciente como um indivíduo que está ali no centro de decisão. E o acompanhamento psicológico, eu falo assim, que ele é primordial para andar junto com o tratamento médico, o tratamento medicamentoso, por assim dizer, né? Porque o acompanhamento psicológico vai ajudar esse paciente a lidar com várias questões. Uma delas é o enfrentamento do diagnóstico, né? O diagnóstico, às vezes, traz ali um medo, uma raiva, até mesmo depressão. É muito comum a gente ver alguns pacientes deprimirem ao diagnosticar o câncer, né? Então, a gente costuma, sim, indicar o acompanhamento psicológico, porque ali, não só com o psicólogo, mas às vezes o psiquiatra, grupos de apoio, vai ajudar esse paciente a entender e enfrentar, né? Porque, às vezes, a pessoa entra numa depressão, numa tristeza, que a gente chama de negação, né? E isso atrapalha, inclusive, o tratamento, né? Então, ter o acompanhamento psicológico ajuda o paciente a participar melhor, não só no tratamento, mas, às vezes, nas decisões. O paciente, ele precisa
Agora, com mais informação, entendendo da sua doença, a gente sempre coloca o paciente, olha, a gente tem essas opções de tratamento, né? E o paciente pode e deve utilizar, né, da individualidade dele para escolher o que ele quer, quais são ali os valores, o que ele não quer perder. Então, ter um paciente com um emocional mais equilibrado, porque a gente sabe que no momento de diagnóstico, e às vezes o medo do tratamento, o que eu vou enfrentar, quais são assim, as perdas que eu posso ter, às vezes a perda do trabalho. Então, ter esse acompanhamento psicológico é fundamental. A ressignificar, a criar novas metas, a ter, rever alguns valores, né? E isso, ao acompanhamento psicológico, ajuda bastante. Então, a gente tem aqui, né, na oncologia daqui do Silvestre, praticamente todos os pacientes em tratamento passam com a nossa psicóloga, a Priscila, e ali ela faz uma avaliação do paciente que vai precisar de um acompanhamento mais de perto, né, uma terapia, ou às vezes até medicamentos, né, para ajudar esse paciente a enfrentar essa fase. E aqueles pacientes que às vezes já tem ali um emocional ou tem uma maturidade maior, e essa avaliação para mim é fundamental. Doutor Gustavo, você acredita que ainda há algum estigma ou preconceito em relação ao tratamento do câncer? E se existe, que eu acredito que sim, como é que a gente pode mudar essa visão? Além desse debate que a gente está trazendo aqui, conversando bem abertamente sobre o assunto, o que mais a gente pode fazer para conscientizar as pessoas? Acho que isso é normal, as pessoas têm muito medo. A gente falou no início aqui da conversa sobre o medo do diagnóstico, né, e desse enfrentamento. Então, muitas pessoas às vezes imaginam que podem estar com essa doença e optam por se esconder, né, ou mesmo esconder da família, né, ou fugir do atendimento médico. Isso é o pior caminho, né? Então, a gente tem que falar aqui, a gente trouxe aqui uma série de informações importantes, né? Primeiro, que o diagnóstico não é o fim, né? A gente falou aqui de muitos avanços e perspectivas, né, de melhores tratamentos e de cura, né? Então é importante a gente deixar claro aqui que a gente consegue sim curar muitos pacientes conseguem vencer e superar essa doença, e estão ótimos, seguem a vida com tranquilidade. Mesmo em alguns cenários mais difíceis, os tratamentos avançaram bastante, tem pacientes vivendo e convivendo com a doença com qualidade de vida. Então é importante a gente informar e mostrar que não devemos fugir, e se um exame vier alterado, busque informação, procure auxílio médico, né? Os tratamentos, claro, às vezes geram também muito receio. A gente sabe que as mulheres têm muita preocupação e muitos tratamentos caem em cabelo. Isso sempre foi um grande problema em relação a início de tratamento oncológico, principalmente câncer de mama, que é uma doença muito prevalente, né? Mas nem sempre isso vai acontecer, nem sempre o cabelo vai cair, e mesmo que isso venha a acontecer, isso também não é o fim, é difícil, a gente tem como dar o suporte para isso e depois a vida segue, né? Então é importante a gente tentar mostrar e reforçar aqui a importância de buscar sempre, né, a prevenção, buscar os exames de rastreamento que a gente comentou aqui. E se o diagnóstico, se você se deparar com esse diagnóstico, procurar sempre a assistência, o suporte, ter a família próxima, auxílio psicológico. Isso vai dar talvez aquele empurrãozinho necessário que um outro paciente precisa para seguir no caminho do tratamento. Tá certo. Bom, a gente tem campanhas de conscientização em meses específicos do ano, né? Outubro Rosa, Novembro Azul. Doutora Tatiana, você acredita que a população hoje está mais informada sobre a prevenção e os cuidados contra o câncer? As campanhas de conscientização, elas têm crescido cada ano, né? Hoje, para praticamente todo o câncer, a gente tem um mês de conscientização. É verdade. Nem todas essas campanhas têm o mesmo volume de né, notoriedade. Por exemplo, o Outubro Rosa, que é o primeiro, né, que a gente, quando pensa em campanha, a gente pensa logo no Outubro Rosa. Essas campanhas, sim, eu julgo que têm ajudado bastante a aumentar essa disseminação da informação.
É claro que não é perfeita, e depois eu vou mencionar algumas coisas que preocupam e que pode melhorar, mas no geral eu acho que a gente tem mais pontos positivos, tem mais pontos a ganhar do que perder. Por exemplo, a gente diminuir os estigmas, falar abertamente sobre a doença. Antigamente a gente falava aquela doença que não Evitava falar até o menciona, nome. né? Então a gente precisa normalizar o paciente com câncer, está entre nós, está trabalhando, está brincando. A gente não deve fugir. E eu acho que as campanhas né, de conscientização ajudam a gente a falar de forma mais aberta, né? Às vezes de tabus, falar sobre sexualidade, falar sobre Novembro Azul, os homens querem fugir do toque retal. E essa informação, acho que traz uma leveza para alguns diagnósticos mais difíceis e que a gente sabe que o que ajuda muito é o conhecimento, é a informação de qualidade. É claro que as campanhas, às vezes, têm uns focos, assim, que às vezes nem todo paciente tem acesso à saúde, né? A gente fala muito da mamografia, da colonoscopia, mas quem que consegue hoje, sem um plano de saúde, fazer uma colonoscopia a cada 5 anos, a partir dos 45 anos? É um exame mais caro, né? A própria mamografia, que é um exame assim, mais comum e até mais acessível, a gente sabe que muitas mulheres, elas não conseguem ter acesso à mamografia, mesmo, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, preconizando fazer a mamografia aos 50 anos, a cada 2 anos. A gente sabe que não é isso. O ideal seria aos 40 anos, anual. Então, assim, as campanhas ajudam, mas ainda não abrange totalmente a população, né? Eu acredito que a gente possa melhorar em termos de ajudar os pacientes a terem mais informação, falar um pouco mais sobre a prevenção. E quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de diagnóstico precoce. É diagnosticar numa fase inicial com chance de cura. Mas quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente acaba falando um pouquinho sobre prevenção, que é o que a gente já falou aqui, sobre hábitos de vida. Então, as campanhas, elas ajudam muito a disseminar essa informação, né? Agosto Branco, não sei se você sabe, Agosto Branco é o mês do câncer de pulmão, que particularmente é uma doença que eu tenho assim um pouco mais de conhecimento, experiência. Então, assim, o Agosto Branco, a gente fala sobre a realização de tomografia em pacientes tabagistas ou ex-tabagistas, com uma tomografia que a gente chama de baixa dosagem de radiação. O ideal é fazer a cada ano, aí para a procura de nódulos ou lesões numa fase inicial, né? A gente sabe que tem um Setembro Verde, que é o mês do câncer de cólon, né? De intestino. A gente fala sobre a colonoscopia. Tem o dezembro laranja, que é, né, câncer de pele. Então, assim, as campanhas, eu acho que a gente tem pontos mais positivos, mais a ganhar. É claro que a gente precisa ainda melhorar, mas é interessante a gente disseminar essa informação e não deixar para falar de câncer de mama só em outubro, câncer de próstata só em novembro, né? A gente perpetuar essa informação em todos os meses, e isso vai ajudar com que a informação nem sempre leva à ação. Não é porque eu sei que eu preciso fazer a mamografia que eu vou fazer uma mamografia. Mas tem alguns estudos que mostram que no mês de outubro aumenta em mais de 30% a realização de mamografias em algumas áreas do país. Então, isso já é um ganho louvável, né? Sim, então, com certeza. eu acho que vale a pena a gente, sim, trabalhar em cima das campanhas, né? Vocês querem deixar alguma mensagem, de repente, para o pessoal que está nos assistindo? Talvez aquela pessoa que, ouvindo aqui, identificou, puxa, eu acho que, né, aquele negocinho da pele ali que ela falou das manchinhas, eu não sei, não, tô achando que tem uma aqui que está se encaixando ali naquelas letras e tal. Para essa pessoa que, de repente, né, identificou ou não, enfim, que mensagem vocês deixariam, assim, para incentivar as pessoas a buscar e a procurar não apenas conhecer, mas a tomar uma decisão, né, e fazer algo por si, pela sua saúde? Acho que
é aquela clássica frase, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não entra em desespero também com os sintomas que você comentou. Isso, eu Calma. falei, Não não quer é dizer para que é entrar em câncer. paranoia também, né? Mas Mas procura também um a auxílio, gente procura um precisa ser profissional, né? ativo, né? É claro que, assim, às vezes a gente recebe muito no consultório pacientes que falam, apareceu isso, aí no outro mês apareceu aquilo. Então, assim, é comum do Parece que oncologista ele ter fica que procurando acalmar, e... né? E às vezes a gente acaba tendo que incentivar alguns exames sobre diagnóstico em pacientes totalmente assintomáticos ou com poucos sintomas, né? Mas assim, a mensagem que eu deixo é que a gente precisa ser ativo no cuidado da nossa saúde. Não entrar em paranoia, sim, mas eu acho que a gente precisa não apenas esperar o, um mês de outubro para uma mamografia, esperar ter um sintoma para você mudar um estilo de vida. Acho que a gente precisa ser o protagonista da nossa saúde. Criar hábitos saudáveis e caso você tenha percebido, né, alguma alteração que eu falei aqui, procure um profissional de saúde que com certeza assim, a gente vai poder te ajudar a pelo menos a tirar essa dúvida e caso feche um diagnóstico, não entre em desespero. A gente falou aqui sobre diversas formas, né, de tratamento. Hoje o câncer é considerado uma doença crônica, então a gente consegue sim dar qualidade de vida. Pacientes com câncer podem sim ser curados e podem ter uma vida prolongada, né, com qualidade de vida. Eu acho que é isso. Ok. Doutor Gustavo? Só complementando, acho que então Tatiana falou sobre hábitos, né? Aquilo que a gente pode, hábitos saudáveis. Se tiver na dúvida, volta um pouquinho, né, na nossa discussão, mas chega, quantos anos eu tenho? Chega para um clínico, para o seu ginecologista, as mulheres. Que exames que eu preciso fazer, né, para minha faixa etária, né? Então é importante a gente lembrar das mulheres aqui, mamografia, a gente acho que não comentou, mas o preventivo, né, de colo de útero, tem Verdade. o exame preventivo ou até o exame que é um pouco mais moderno, que é o teste DNA do HPV, né? E aí até lembrando um pouquinho, né, vacinas, né? A gente tem algumas doenças que são preveníveis, inclusive alguns tumores com vacinas. Então a gente tem hoje a vacina do HPV. A gente tem uma oportunidade gigantesca, alguns países já fora do Brasil, aqui na Europa principalmente, que já estão há pelo menos uma década vacinando contra o HPV, eles vão acabar com o câncer de colo uterino, vão erradicar com essa doença. A gente tem um caminho, a gente já tem isso na campanha de vacinação, então vacina contra HPV para as meninas, principalmente, né? Então ali entrando na adolescência, então, mas os meninos também, então a gente pode daqui a alguns anos também ver erradicar uma doença que é terrível ainda no Brasil, o câncer de colo uterino, né? Mas aí vacina para hepatite B, né? E outras vacinas que são importantes para outras doenças infecto-contagiosas, mas não podemos deixar de comentar aqui. Câncer de próstata, a gente falou, né, do exame com o urologista, o PSA e o toque retal, câncer de intestino, a colonoscopia, câncer de pulmão. Então, acho que são os exames de rastreamento, além dos hábitos e das medidas preventivas, né? Então, a gente tem uma série de coisas muito importantes que a gente pode, sem dúvida nenhuma, reduzir a incidência de algumas doenças ou, pelo menos, aumentar a chance de cura delas. É isso aí, gente. Olha, que papo gostoso, viu? Apesar da gente estar falando de algo assim meio triste, né? Meio assim que dá medo nas pessoas, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco de esperança, né? Não é o fim. Quando a gente fala em câncer, não é o fim, é só uma vírgula. É para você de repente acordar e falar: opa, vamos corrigir essa rota e seguir em frente, né? Tem tratamento, tem cura e tem esperança, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece muito mesmo, viu? Espero que vocês voltem mais vezes. Ótimo, foi um E- prazer. Foi muito E a bom. gente quer deixar também para você aí uma sugestão. Deixa aí o seu comentário, né? Você tem alguém na família que já passou por isso? Você já passou por isso? Compartilha com a gente a sua experiência, conta pra gente como é que foi para você receber um diagnóstico assim ou não, ou passar com alguém da sua família por isso. E a gente espera que, se não tiver acontecido, que não aconteça, né? A gente não deseja isso para ninguém, claro. Mas se acontecer,
não desanime, não fique com medo, tenha esperança, há cura, há tratamento e você pode ter qualidade de vida a despeito do câncer. Então, a gente se despede de você e até a próxima semana com o próximo episódio do Silvestre Cast. Até lá!